Graça e paz. Vamos então para aquilo que seria o último ponto da nossa parte de introdução à teologia. Hoje nós queremos pensar sobre o papel do teólogo. Eu quero convidá-las para uma palavra de oração. Senhor, nós mais uma vez estamos aqui e te rogamos a tua graça e orientação. Que a tua boa mão sobre nós esteja e que teu Espírito seja aquele que ilumina, que dirige e que faz, Senhor, com que as nossas palavras sejam exatamente a expressão da tua vontade. Que a nossa mente esteja iluminada, que o nosso coração esteja aberto e que as nossas vidas sejam dispostas a ti, de uma maneira que tu possa nos ter como instrumentos da tua graça neste momento. Por essa causa nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. A ideia é pensar sobre o papel do teólogo. Este é um dom, um homem-dom. Se formos pensar aos moldes de Efésios 4, este é um homem-dom que é dado por Deus à igreja. A Bíblia diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O teólogo está inserido aí. Vamos colocá-lo ali no ponto de mestre, né? Qual é o papel deste homem-dom dentro da esfera do âmbito do corpo de Cristo, né? Na atuação deste dom, deste homem-dom, dentro do contexto de igreja. Primeira coisa, nós vamos entender que o papel do teólogo é afirmar por que as nossas crenças são razoáveis. Por que as nossas crenças, vou dizer a grossos modos, por que elas fazem sentido? Vimos já há aulas atrás como são as nossas crenças, como elas se formam, qual a legitimidade das mesmas ou não, até onde elas podem servir como base, fundamento, e vimos isso na parte quando falamos de experiência. O teólogo vai estar ali para afirmar a razoabilidade das nossas crenças. Por que essa crença faz sentido? Por que pensar assim faz sentido? Nós vivemos muito daquilo que são as nossas crenças, muito daquilo que nós acreditamos. Aliás, nós formamos e nós edificamos a nossa vida de fé, a nossa prática cristã, muito sobre as nossas crenças, né? Nessa base, nós vamos ter que fazer uma diferença, porque o segundo ponto aqui dentro é que o teólogo vai oferecer razão para a fé. Vamos entender então qual que é essa relação, como se dá essa relação e diferença entre fé e crença. Eu estou pensando em fé aqui já na sua parte testemunhal, na sua parte aplicativa, na sua parte prática, digamos assim. Fé aqui eu estou pensando no sentido de confiança em Deus, na relação pessoal com Ele. É aquela expressão que parte de um coração que confia inteiramente em Deus, que tem uma relação pessoal com o Senhor e que confia nesse Deus que essa fé lhe introduziu ao coração. Vamos contar a historinha de novo do menino, do equilibrista,
que está passando a corda, e ele passa de um lado para o outro, se equilibrando, volta de um lado para o outro, se equilibrando, e quando chega do lado de cá, ele pergunta a toda a multidão que está ali assistindo, ele pergunta: quem acredita que eu posso chegar do outro lado empurrando este carrinho de mão? Aí toda a turma grita desesperadamente: nós acreditamos, nós acreditamos, nós acreditamos. E ele vai de um lado para o outro sobre a corda, empurrando o carrinho de mão. Vai lá no fim, ele faz a curva de uma maneira muito cheia de perícia e vem até o outro lado empurrando aquele carrinho de mão sobre a corda. Quando ele chega do lado de cá, descansa, toma um ar e faz outro desafio à turba que está ali assistindo. E ele pergunta: quem acredita que eu posso ir até o outro lado empurrando este carrinho de mão? E aí o pessoal todo, por já ter visto uma vez, não titubeia e diz de pronto: nós acreditamos. E ele pergunta para a turma de uma segunda vez: quem quer entrar no carrinho para atravessar comigo para o outro lado? Ninguém vai querer. E deixa ele sozinho na sua experiência de ir para o outro lado empurrando o carrinho de mão. O que você quer dizer, Joel? O que eu quero dizer é que eu saber que o equilibrista pode ir até o outro lado empurrando o carrinho de mão, isso é crença. Eu acredito que ele pode. Quando eu tenho a decisão de entrar no carrinho e crer que ele pode me levar equilibrando sobre a corda até o outro lado, isso é confiança. É uma ação prática daquilo que eu creio. Nós temos alguma coisa que está no campo das crenças. É a atitude de alguém que acredita em alguma coisa. Acreditar, dar crédito a. Dar crédito a. Isso é crença. Isso é acreditar. Então, isso está nas raias daquilo que Deus pode. Daquilo que Deus pode. Então, eu sempre acho que Deus pode acabar com o corona hoje e que amanhã todos os números serão zerados e tudo. Isso é acreditar. Agora, a confiança é a prática desta crença. O teólogo vai falar quais crenças são razoáveis, quais crenças cabem realmente dentro da prática execuível e qual delas é simplesmente uma paixão, quais delas é simplesmente um sentimento exacerbado de um homem que acredita. E aí ele vai oferecer razão para essa fé. Uma vez que ele falou das razoabilidades dessas crenças, agora ele oferece razão para essa fé. Por que que esse homem confia da maneira que ele confia? Nós temos dois tempos, né? Dois tempos na história da teologia que mostram essa relação entre fé e crença. Um tempo nós temos com Tertuliano, um dos pais da igreja, e outro com Anselmo, um dos pais da igreja. Tertuliano diz: eu creio porque é absurdo. Ou seja, passa da minha razão, vai para além das minhas maneiras de explicação razoável, vai para além da minha intelectualidade. Isso é absurdo, isso está fora do normal, do comum. Por isso eu creio. Por isso eu creio. Eu creio porque é absurdo. Mas ficar aqui simplesmente crendo no absurdo, parece que você está dando a mão à palmatória aos críticos da fé. Logo, Anselmo tem uma segunda fala que é: a teologia é a fé em busca de entendimento. É eu buscando em Deus explicar a razão pelo qual eu creio, né? Vai chegar uma hora, como tenho dito, que você vai dizer: não, eu não sei, eu simplesmente creio, que são os mistérios profundos. E nós sabemos que nós só arranhamos a superfície.
mas nós sabemos que muita coisa Deus nos revela naquilo que nós buscamos entender. E ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Viver no mundo do absurdo, eu creio, porque eu não alcanço esse mistério. Porém, eu sempre vou estar buscando a Ele, porque eu sei que Ele quer me fazer entender os seus mistérios. Aqui, nós queremos pensar exatamente quando que nós oferecemos razão para a nossa fé, e com isso eu fecho essa nossa primeira parte. Eu estou pensando em Abraão. Abraão é convocado por Deus para levar o seu filho Isaque a um monte e lá oferecer este menino em sacrifício a Deus. E Abraão, vocês conhecem a história, faz todos os preparos e na hora que Isaque está ali amarrado, ele levanta o cutelo para ele matar o seu filho. Então nós estamos diante de um quadro que é totalmente absurdo, totalmente assustador. Esse quadro de um homem que vai matar o seu filho. Vamos colocar na mão de um jurista, na boca de um jurista, o que está acontecendo ali. Ele vai dizer: esse pai é um assassino. Esse pai é um assassino cruel. Se nós colocarmos na boca de um dos nossos profissionais das ciências da mente, um psicólogo, um psiquiatra, vai dizer: este pai, ele é um psicopata. Ele mata com requintes de crueldade. Aí você coloca a mesma cena na boca de um teólogo, na boca do escritor aos Hebreus. E ele vai dizer: esse pai é um homem de fé, que sabe que Deus, ainda das cinzas, ou seja, não só depois de matar, mas depois de queimar o seu filho, Deus das cinzas poderia trazer de volta o seu filho. O teólogo vai caminhar nesse caminho escuro das crenças, acendendo luzes que podem dar razão à nossa crença. Esse é o papel do teólogo. Este é a tarefa na qual nós estamos envolvidos. Esta é a chamada que nós temos de Deus.